do Senhor nessa noite. Nosso Deus é Deus de milagres, é aquele que cuida da nossa vida, é aquele que está conosco na alegria e também na tristeza, e principalmente quando estamos em angústia, o Senhor é o nosso socorro e a nossa fortaleza. Amém? Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 11, versículo 23. A palavra que o Senhor colocou no meu coração nos faz uma pergunta: de que lado você está? Essa é uma pergunta para nós refletirmos nessa noite. De que lado você está? Lucas 11, 23. Vamos ler todos juntos a uma só voz. Quem não é comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. De novo. Quem não é comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Senhor, nosso Deus e Pai, nós exaltamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome, Senhor. Estamos aqui porque cremos na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Santifica-nos na Tua palavra, Senhor. Te agradecemos pelo milagre que o Senhor realizou na vida do Vitor. Te louvamos, Senhor, porque Tu és Deus de milagres e maravilhas ainda hoje. E sabemos, Senhor, que Tu queres realizar milagres neste lugar. Que o Senhor tem maravilhas para fazer em nosso meio hoje, nesta noite, Pai. E eu te peço, fala conosco. Enche o nosso coração de alegria. Enche o nosso coração de esperança. Exorta-nos segundo a Tua palavra. Edifica-nos na Tua palavra. E ajuda-nos a prosseguir nessa caminhada. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, dando glória e louvor ao Senhor Jesus nesta noite. Irmãos, nós vivemos atualmente um tempo que se chama de pós-modernidade. Os tempos atuais, segundo os estudiosos, os filósofos, é intitulado de pós-modernidade, porque ele vem logo após a modernidade. E a modernidade é o século XIX, o início do século XX, até os meados do século XX. E depois passamos a viver a pós-modernidade. A pós-modernidade trouxe algumas diferenças em relação à modernidade. É um novo período em que nós estamos vivendo. E estudando um pouco sobre isso, algo me chamou muito a atenção, uma realidade que eu olhava para a vida e me questionava em relação a isso, e resolvi estudar um pouco mais. E um dos pilares, um dos conceitos da pós-modernidade é o relativismo. E hoje vivemos o relativismo. Na modernidade havia verdades universais, verdades absolutas, mas o relativismo pós-moderno quebrou com essas verdades. Hoje, o que vale são opiniões pessoais ou opiniões de grupos. E essas opiniões precisam ser respeitadas por todos. São opiniões que vão marcar uma determinada pessoa ou vão marcar um determinado grupo, e todo mundo precisa respeitar essa opinião. Então ninguém mais tem uma verdade absoluta. Ninguém tem mais uma razão certa, todo mundo está certo, ninguém está errado, e isso é o relativismo pós-moderno. É o que nós vivemos aí. O relativismo pós-moderno faz com que as pessoas, em geral, passem a não se posicionar, passem a não assumir posições em determinados assuntos. Isso acontece porque, como todo mundo está certo, por que eu vou assumir uma posição contrária àquela pessoa? Então eu fico meio que em cima do muro. Eu não tomo uma posição. As pessoas agem assim e ficam sem assumir posições, sem se decidir diante de ideias, diante de fatos,
diante de situações. E isso é algo muito perigoso. Isso é um engano do diabo. É um engano de Satanás. Porque nenhuma cultura está isenta do mundo espiritual. Algumas pessoas querem argumentar acerca de determinadas situações da sociedade como sendo do ponto de vista cultural. Não, isso é cultura, isso não tem nada a ver com religião. Só que nós estamos inseridos num mundo que é composto de cultura, mas ele está sob uma lei espiritual, e tudo que acontece na terra e acontece na nossa vida tem alguma influência espiritual, seja ela uma influência espiritual divina ou uma influência espiritual maligna. E esse relativismo pós-moderno, eu o classifico, eu o conceituo nessa noite como um engano do diabo. Porque as pessoas não querem se posicionar, mas na verdade nós temos sempre que optar. A vida, ela é feita de escolhas. O tempo inteiro nós precisamos decidir, precisamos optar por um lado ou por um outro, ou por outro lado, por uma ideia ou por outra ideia. Para os irmãos poderem entender, uma pessoa, ela não pode ser contra e a favor do aborto. Ou ela se posiciona a favor, ou ela se posiciona contra o aborto. Mas o relativismo pós-moderno vai dizer que as duas opiniões estão certas dentro dos seus argumentos. Uma pessoa, ela não pode aceitar e repudiar ao mesmo tempo o homossexualismo. Ou ela se posiciona a favor da prática homoafetiva, ou ela se posiciona contra essa prática. Eu não estou falando acerca de se posicionar a favor ou contra os homossexuais. Estou falando acerca da prática do homossexualismo. Mas o relativismo pós-moderno vai dizer que a pessoa pode aceitar e não aceitar, cada um tem a sua ideia, cada um tem a sua opinião, e todas as opiniões precisam ser respeitadas. A pessoa não tem como aceitar o sexo antes do casamento e ao mesmo tempo negar o sexo antes do casamento. Ela tem que optar. Ou para ela está certo praticar sexo antes do casamento, ou para ela está errado praticar sexo antes do casamento. Essa é uma realidade, mas o inimigo, lançando ideias sociais, lançando conceitos errôneos na sociedade, quer conduzir as pessoas a não se posicionarem, ou seja, a aceitarem todas as coisas erradas que a sociedade vem praticando. Essa é uma realidade que nós vivemos hoje. Não tem como uma pessoa receber e negar a Cristo. Ou ela recebe, ou ela nega Jesus. É uma escolha que todos nós temos que fazer. E graças a Deus, já fizemos. A maioria aqui já aceitou Jesus como Salvador. Dá glória a Deus aí por isso. Não há como você ser um cristão e viver de forma mundana. Ou você vive o cristianismo, ou você se entrega ao mundanismo. São escolhas que nós temos que fazer. E a vida é assim. O tempo todo, diante de nós, aparecem situações dicotômicas e antitéticas. Hoje eu estou falando difícil, né? O que são situações dicotômicas e antitéticas? Dicotomia são os dois lados de uma moeda. São as duas visões de um mesmo fato. E a antítese, a situação antitética, são situações que se contrapõem, são situações opostas uma à outra. E na vida é assim, você tem o certo e você tem o errado, você tem o bonito, você tem o feio, você tem o bom, você tem o mal, você tem o agradável, tem o desagradável, você tem o sábio e você tem o tolo. Isso faz parte da nossa vida, isso faz parte do nosso viver, faz parte do processo de todos nós, que nós precisamos entender que vamos escolher diante dessas situações, e a Bíblia também nos apresenta
situações dicotômicas e antitéticas, as quais nós não podemos nos posicionar de acordo com a filosofia do relativismo pós-moderno, mas precisamos optar sobre aquilo que nós queremos para a nossa vida. E é certo que a partir do momento que você faz uma escolha, aquela escolha trará consequências para a sua vida. Por isso que todas as nossas escolhas precisam ser colocadas diante do Senhor, precisam ser colocadas aos pés do Senhor, para que Ele possa nos orientar a fazer a escolha certa. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio 30:19. Você vai conseguir compreender um pouquinho mais dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração. De que lado você está? Qual é a sua escolha? Você não tem como ficar em cima do muro. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa fazer uma opção. E não se esqueça que a decisão que você tomar, ela vai influenciar a sua vida e vai trazer consequências para você. Deuteronômio 30:19 diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Dá um glória a Deus aí. Quem foi que falou essa palavra aqui, irmão? Se está escrito em Deuteronômio, quem foi? Moisés, autor de Deuteronômio, assim como de todo o Pentateuco, é o grande legislador de Israel, Moisés. Moisés aqui tinha 120 anos de idade. Deuteronômio é o último livro do Pentateuco. O capítulo 30 já está lá no finalzinho. Eu te aconselho a chegar em casa, ler o capítulo 30, o 31, até terminar o livro de Deuteronômio, e você vai entender melhor o contexto dessa palavra. Moisés já estava cansado. Moisés já tinha vivido muitas experiências com Deus. Já estava na hora de passar o bastão para Josué continuar aquela jornada. Eu, no meu estudo, eu anotei aqui, Moisés ouviu Deus falando com ele numa sarça pegando fogo, e a sarça não se queimava. Ele viu todas as pragas que Deus mandou sobre o Egito para libertar o povo. Ele viveu todos os milagres do deserto. Ele viu o mar vermelho abrir para o povo passar sem molhar o pé. Ele viu o mar vermelho fechar para tragar todos os exércitos de Faraó. Ele viu a coluna de fogo, ele viu a coluna de nuvem, ele viu o maná, as codornizes, ele viu a água brotando da rocha, ele viu as tábuas que Deus escreveu com seu próprio dedo, ele viu a terra se abrir para engolir aqueles que tinham inveja do seu ministério. Moisés tinha autoridade para falar. E o povo com o qual ele falava também viu muitas dessas manifestações do poder de Deus. E agora Moisés estava partindo. Deus já havia dito a ele que ele não entraria na terra prometida. Deus já tinha dito que ele ia ver, mas não ia entrar. E ele então reúne o povo e dá uma palavra para o povo. Dá uma palavra de escolha. Moisés diz para o povo que o povo tinha que escolher. E olha para o texto, irmãos, são palavras muito fortes para a nossa vida. O povo, assim como nós hoje, temos que escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. É uma escolha que temos que fazer. E ele vai além, ele diz: escolham a vida. O Senhor hoje te diz nesta noite: escolha a vida e não a morte. O inimigo, ele busca tragar a nossa vida. A Bíblia diz em João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor tem vida para nós nesta noite.
O Senhor tem bênção para nós. O Senhor não deseja amaldiçoar ninguém. O Senhor deseja nos abençoar, deseja nos dar vida. O versículo de número 20, de 19 diz assim: para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor e o seu Deus ouçam a sua voz. O Senhor quer falar contigo, meu irmão. O Senhor quer te dirigir, o Senhor quer se revelar, o Senhor quer ter intimidade com você. Escolha a vida e não a morte. As pessoas que não entendem isso, que não aceitam a Cristo como Salvador, que não querem viver segundo a palavra de Deus, todo dia caminham para a morte, todo dia caminham para a maldição, porque se elas não escolherem a vida, automaticamente estão escolhendo a morte. De que lado você está? Você está do lado da vida? Você está do lado da morte? Essa decisão, ela se coloca na nossa vida todo dia, porque o tentador, ele jamais para de nos tentar. O tentador, ele fica sempre buscando uma situação que possa nos tirar da presença do Senhor, e quando ele consegue nos levar a cometer um pecado, nessa hora, escolhemos a morte. Mas o Senhor nos conclama nesta noite: escolham a vida. Se você entrou nessa noite aqui, convidado por alguém, e ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, eu te chamo nessa noite: aceite a Jesus, escolha a vida, escolha a bênção. O Senhor tem bênção para todos nós, o Senhor tem vida abundante para cada um de nós. E a palavra de Deus continua. O tempo passou, Moisés morreu, Josué assumiu, atravessou o Jordão, levou o povo adiante, conquistou a terra prometida, venceu os gigantes, tomou posse, e quando estava lá no final da sua caminhada, Josué agora já tinha 110 anos, Moisés tinha 120, Josué tinha 110, ele já tinha levado o povo a conquistar grande parte da terra prometida. Ele esteve com Moisés e com muitos desses que com ele estavam agora. E olha o que Josué diz ao povo. Abre aí Josué 24:14. Depois de ter ouvido aquela palavra que Deus falou por intermédio de Moisés, depois de ter vivido todos os milagres que Deus realizou na conquista de Canaã, depois de ver os muros de Jericó caírem apenas ao som dos gritos de louvor e das trombetas soando, depois de ver o Senhor realizando milagres e maravilhas, o povo ainda assim pecou. Josué 24:14-15 diz: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir: se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Dá uma glória a Deus, amém? Aplauda o Senhor nessa noite, pela sua palavra, pela opção que o Senhor te concedeu de servir a Ele, de escolher a Ele. Irmãos, a situação não estava fácil. Imagina, para levar o grande general Josué, enquanto Moisés era o grande legislador, Josué foi o grande general, homem de guerra, de batalha, já idoso, cansado. Final do livro de Josué, a reunir o povo e a falar isso, porque o povo ainda não tinha entendido aquilo que Moisés havia falado há tantos anos atrás.
Josué reúne o povo e conclama: a quem vocês vão servir? Vocês querem servir aos deuses do Egito, além do Eufrates? Vocês querem servir aos deuses dos amorreus, dos cananeus que nós encontramos nessa terra? Ou vocês querem servir ao Deus vivo e verdadeiro, que faz milagres e maravilhas em nosso meio? De que lado você está? A quem você quer servir? Quem você escolheu? E é interessante que o povo se posicionou. Depois você lê o capítulo todo, tem um diálogo ali. Josué coloca o povo na parede, porque Josué tinha uma responsabilidade, assim como Moisés também tinha, diante de Deus com aquele povo. Josué não queria que aquele povo se perdesse, não, nenhum líder da parte do Senhor deseja isso. Mas às vezes é necessário dar uma balançada, às vezes é necessário colocar um pouco mais de força nas palavras, para que o povo possa entender que o Senhor é Deus, que só Ele é Deus e só Ele é digno do nosso louvor. Depois você lê em casa, mas quando chega lá no versículo 24, olha aí comigo, Josué 24, 24, o povo se posiciona, e o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e lhe obedeceremos. Naquele dia Josué firmou um acordo, uma aliança com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. O Senhor hoje quer renovar a sua aliança com você. Declare ao Senhor que você deseja servi-lo de todo o seu coração. Fale com Ele aí onde você está. Fale com o Senhor: Senhor, eu quero te servir, eu quero te obedecer. Às vezes que eu falhei, às vezes que eu pequei, eu não quero mais falhar, eu não quero mais pecar, mas eu quero viver para o teu louvor, para a tua glória, Senhor. Fala com o Senhor, meu irmão, toma uma posição hoje. Aquele povo rebelde, difícil, pecador, que se contaminava com os pecados daquela terra e ainda lembrava dos deuses do Egito, diante da palavra de Josué, se posicionou e declarou com os seus lábios: serviremos ao Senhor nosso Deus e lhe obedeceremos. O Senhor requer isso de nós nessa noite. O Senhor requer que você declare com a sua boca que deseja servir e se posicione para obedecer a Ele em tudo aquilo que Ele ordenar. A palavra é interessante, que diz que depois que foi feita a aliança, depois que foi feito o concerto de Deus com o povo, Josué dá a eles decretos e leis. Ninguém vive diante do Senhor sem a lei do Senhor. O nosso Senhor, Ele é um Deus que Ele zela pela sua palavra para fazê-la cumprir. E a palavra do Senhor são os decretos e as leis que Ele deixou para nós. É muito interessante, irmãos, porque o nosso Deus é Deus de misericórdia. O nosso Deus, Ele em todo o seu poder, em toda a sua soberania, em toda a sua autonomia, em toda a sua majestade, porque Deus é Deus, Ele é o soberano, Ele é o Criador, Ele é o eterno, não existe outro senão o Senhor. Às vezes nos esquecemos de quem é Deus e de quem somos nós. Somos criaturas do Senhor, mas quem somos nós diante do nosso Criador? Mas apesar de toda essa grandeza e de todo o seu poder, infinitamente além daquilo que nós podemos pensar, o Senhor nos ama com um amor tremendo. O amor de Deus é tão grande quanto o seu poder, e Ele é um Deus de misericórdia. Lamentações 3:22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Não importa
que você fez, não importa a vida que você tem levado, não importa. O Senhor é Deus de misericórdia e Ele está te dizendo hoje para que você faça um concerto com Ele, para que você escolha o lado dEle, porque o Senhor já escolheu o seu lado. O Senhor está do nosso lado, mas é necessário que nós também escolhamos o lado do Senhor. E o tempo passou de novo. Moisés cumpriu a sua missão, Josué cumpriu a sua missão. O tempo passou. Depois da morte de Josué, seguiu-se o tempo dos juízes. Depois vieram os reis. Surgiu o rei Saul, o grande rei Davi, o sábio rei Salomão, sobre o qual nós ouvimos uma palavra muito interessante nesta manhã. Mas o povo continuou a pecar. E chega um ponto que a coisa ficou muito feia, porque o povo, irmãos, ele faz um concerto com Deus hoje, aí o tempo vai passando, daqui a pouco ele esquece o concerto que ele fez com Deus e começa a pecar de novo. Mas como o Senhor é Deus de misericórdia eterna, Ele está sempre em busca do seu povo. O Senhor não desiste de nós, meu irmão. Ele anda nos buscando o tempo inteiro. O Espírito Santo não para de falar no nosso coração. A sua palavra está diante de nós todo dia, para que nós possamos buscar a sua face, nos arrepender dos nossos pecados. E a Bíblia mostra isso claramente. O tempo passou, vieram os juízes, vieram os reis. Depois de Salomão, o reino de Israel se dividiu, reino do norte, reino do sul, Israel e Judá, um rei lá, outro rei aqui, e o tempo foi passando, e o povo voltou a pecar, e a coisa ficou tão feia, tão difícil, o pecado chegou num ponto crítico, se você pegar o livro de Reis, começar a ler, você vai ver que o pecado vai aumentando, vai se contaminando, o povo vai praticando cada vez coisas piores, mais absurdas diante de Deus, chegando ao ponto de pegar crianças recém-nascidas e oferecer a um Deus chamado Moloque, que era feito de bronze e era aquecido os seus braços para que a criança fritasse naquele lugar. Pensa a que ponto pode chegar a maldade humana, a que ponto pode chegar o homem sem Deus. É só olharmos para a sociedade à nossa volta para verificarmos o quanto o pecado é maligno e quanto a maldade ele causa no meio dos homens. Mas chegou num ponto difícil, e esse ponto era quando estavam reinando Jezabel e Acabe. E não era Acabe e Jezabel, não, era Jezabel e Acabe. E quem mandava era ela, ele não mandava nada. E quando chega nesse ponto, Deus manda um profeta, e manda um profeta que vai falar algo para o povo. Quando você lê o livro de Reis, você vê a relação do profeta Elias com Acabe. Mas eu quero destacar aqui nessa noite a relação de Elias com o povo, porque nós estamos diante de uma escolha. De que lado você está? Você escolhe nessa noite a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Você quer escolher Deus ou Baal? Abra sua Bíblia, 1 Reis 18, 21. Olha a palavra de Elias para o povo. Elias aqui se dirige ao povo de Israel. Depois você leia o capítulo inteiro. Já tem muito trabalho de casa, né? Já tem que ler Deuteronômio, já tem que ler Josué, agora tem que ler 1 Reis. O pastor, está ficando difícil. Separa um tempo para você meditar na palavra do Senhor. Você quer crescer espiritualmente? Leia a palavra, sabe? Desliga a televisão um pouquinho, pega a Bíblia e vai ler.
À noite, quando deitar, meu irmão, abra a sua Bíblia, não leia outra coisa senão a palavra do Senhor, porque é ela que te santifica. A tua palavra é a verdade, santifica-nos na tua palavra, diz a palavra do Senhor. Quando chega lá em 1 Reis 18, 21, diante do caos, diante de uma sociedade completamente contaminada, pecadora, distante de Deus, Elias, versículo 21, dirige-se ao povo e diz: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. Quem é Deus na sua vida? O Senhor é Deus? Ou Baal é Deus na sua vida? De que lado você está? Elias desafiou o povo, e é interessante o final do versículo, você olhou aí? O final do versículo 21, o que o povo fez? O povo nada respondeu, o povo ficou quieto, estavam tão distantes de Deus, estavam tão longe de Deus, que não tinham como tomar uma decisão, estavam contaminados pelo relativismo que nós vivemos hoje na pós-modernidade, porque nada é novo, não. O diabo vai usando artimanha velha, pode olhar, as astúcias dele são sempre repetidas, porque ele não tem o poder de criar nada novo, somente o nosso Deus é criador. E todo mundo conhece a narrativa de Elias, todo mundo sabe o que aconteceu ali. Elias desafia, sabe quantos profetas, irmão? Quantos são? Quantos? 950, é isso mesmo? 850, 450 de Baal, mais 400 profetas de Azerá. E aí faz aquele desafio, está lá no 23 e 24, quero ler: tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu preparei o outro novilho, eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. E aí o povo disse: o que você disse é bom. O povo ainda estava meio assim, sabe? Tem gente que é assim, está vendo ali o mover de Deus, está vendo que Deus é Deus, mas ainda está meio Maria mole, ainda não se posiciona, não toma uma decisão. Hoje é noite de decisão nesse lugar. Hoje é noite de decisão. Você vai sair daqui escolhendo a vida, a bênção e Deus como o Senhor da sua vida. E os profetas de Baal então ficam doidos, né? A Bíblia diz que foi de manhã até meio-dia. Começaram a clamar, a invocar, começaram a gritar, começaram a se mutilar, bater nele mesmo, se cortar, para ver se Baal ouvia. Só que Baal tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não vê, tem mão, mas não se mexe. É uma estátua, é um ídolo, é alguma coisa morta, é uma imagem. Mas quando Elias viu aqui, até ironizou, até caçoou deles, vai ver que ele viajou, vai ver que ele está ocupado, ele está mais alto. E depois de passar toda aquela vergonha dele, Elias reúne o povo, vai lá no 36, ele convoca o povo, ele repara o altar, tem que reparar o altar. O altar estava quebrado, ele repara o altar, ele conserta, ele coloca 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel. E aí ele começa a orar. Versículo 36, olha aí. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel,
e que eu sou teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. E quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aplauda o Senhor, meu irmão, louva o Senhor nessa noite, declare que só Ele é Deus na sua vida. Oh, aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Não há outro Deus, irmão. Não há outro Deus. Só o Senhor é Deus. Não deixe ninguém te enganar. Não deixe ninguém te levar com ensinos falsos, dizendo que Jesus está aqui ou ali. Não! O Senhor está dentro de nós. O Espírito Santo habita no nosso coração. Ele testifica com o nosso espírito. Ele faz o nosso coração arder. É linda essa palavra quando Elias diz: para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Hoje o Senhor faz o seu coração voltar para Ele. Hoje o Senhor está convertendo o teu coração, está tirando o coração de pedra, está colocando o coração de carne, está tirando toda a barreira que atrapalha que você creia em Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Hoje é dia de decisão para você. Você não vai sair daqui como você entrou. Deus está trabalhando no seu interior. Deus está te dando convicção de que Ele é o Senhor, de que Ele é o único Deus vivo e verdadeiro, e que Ele tem um compromisso, Ele tem um concerto, Ele tem uma aliança contigo, meu irmão. Não temas diante das tribulações da vida, não tenha medo das coisas. Só o Senhor é Deus, e quando você está com Ele, é certo que Ele está contigo. E quem pode resistir à mão do Senhor? Confia no Senhor, espera nele, descansa nele, aquieta-te, cala-te e deixa o Senhor bradar em teu lugar. É Ele quem guerreia a nossa guerra, é Ele. Jesus também nos conclamou. Veja a caminhada que fizemos. Viemos lá de Moisés, Josué, passamos pelos reis, por Israel, e chegamos agora no Novo Testamento. Abra sua Bíblia em Mateus 6, 24. E aqueles que leem a Bíblia já sabem qual é o versículo que nós vamos ler. Aqueles que conhecem a palavra do Senhor vão abrir a Bíblia apenas para acompanhar, porque já sabem o que nós vamos ler nesse momento. E essa é a diferença, irmão, de quem conhece a palavra e quem não conhece. Leia a Bíblia. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Noite de escolha, noite de decisão. De que lado você está? Do lado da bênção ou do lado da maldição? Do lado da vida ou do lado da morte? Do lado de Deus ou do lado de Baal? Do lado de Deus ou do lado de Mamon? Você tem que escolher nessa noite. Você tem que fazer uma opção. E às vezes, irmãos, até nós crentes temos que fazer essa opção também, sabia? Você já aceitou Jesus como Salvador, mas de vez em quando você dá uma escorregada onde você não devia dar. Nessa noite escolha a vida e não a morte. Escolha a bênção e não maldição. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe Mamon te seduzir. Não deixe. Tome posse hoje da aliança que Deus tem com você, porque Ele já tem aliança contigo. O Senhor já tem concerto conosco. Nós somos do Senhor e nada pode nos tirar das mãos do Senhor.
Que nos separará do amor de Cristo, irmão? Nada nessa terra tem poder para me tirar das mãos do meu Deus. Muitas pessoas têm trocado Deus por Mamon. Quem é Mamon? Quem é Baal? Mamon, em algumas traduções, já vem de uma forma mais clara para entendermos. Mamon é chamado de dinheiro. Mas Mamon também poderia ser traduzido como poder, como fama, como estar bem com todo mundo, ou por sexo, libertinagem e tantos outros enganos de Satanás lançados diante de nós, para que nós venhamos a deixar o Deus verdadeiro pelas coisas dessa terra. Buscai antes, e a sua, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você é do Senhor. O Senhor te convida para que você tenha vida total, vida plena com Ele. O Senhor te convida, você que ainda não aceitou a Jesus, para aceitá-lo. O Senhor te convida para ter uma vida íntegra, uma vida sincera, uma vida verdadeira diante dEle. Não uma vida dúbia, não uma vida de mentira, não uma vida falsa, mas uma vida de verdade diante do Senhor. O Senhor nos convida a ser assim. O Senhor nos convida a entrar por Ele e a caminhar com Ele. É mais uma escolha. O que você quer escolher para a sua vida? Muita gente quer vida fácil, quer vida tranquila, quer vida mole, quer só sombra e água fresca. Não quer estudar, quer trabalhar, quer ganhar fácil. Não é assim não. Vai entrar no céu, não tem que ir. Não é fácil não. Você tem que se negar, tem que tomar sua cruz e tem que seguir a Jesus. Abra aí a Bíblia, Mateus 7, 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. O Senhor hoje te chama a entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado. Duas portas e dois caminhos se colocam diante de nós, se colocam diante de cada um de nós, todos os dias. Uma porta estreita e uma porta larga, um caminho amplo e um caminho apertado, um caminho de facilidades, um caminho que eu posso fazer o que eu quiser, um caminho do relativismo, da pós-modernidade, em que tudo está certo e não tem nada a ver. Eu posso fazer qualquer coisa, não existe verdade absoluta, ninguém está com a razão, cada um pode pensar o que bem quiser e viver da maneira que bem entender. Esse é o caminho largo, essa é a porta larga, é o caminho amplo. Mas eu não posso esquecer que a porta larga e o caminho amplo levam à perdição, mas a porta estreita e o caminho apertado, eles levam à vida, e a vida abundante, e a vida eterna. Vai dando glória a Deus aí, vai falando com o Senhor. Eu te louvo, Senhor, eu te louvo pela tua salvação. Eu te louvo, Senhor, eu te louvo pela tua santidade, eu te louvo, Senhor, pelas tuas bênçãos, eu te louvo pela vida que o Senhor me deu, eu te louvo pela vida eterna que o Senhor preparou para mim, eu te louvo porque o Senhor é o Deus da minha vida e eu não quero outro Deus além de ti. Louva o Senhor, meu irmão. Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á.
e entrará e sairá e achará pastagem. E Jesus disse também: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É noite de escolha, é noite de decisão. De que lado você está? De que lado você está? O que você escolhe nessa noite? Escolha a vida, escolha a bênção, escolha o Deus verdadeiro, escolha a porta apertada, escolha o caminho apertado. Tome essa decisão com Deus nessa noite. O relativismo pós-moderno não funciona. É necessário escolher, e a escolha é individual. Josué, quando disse àquele povo que eles tinham que escolher a quem eles queriam servir, ele se posicionou e ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tome essa posição nessa noite. Declare com a sua boca, com a sua vida, com as suas atitudes: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E para encerrar essa palavra, eu quero retornar lá no texto inicial, o texto que nós lemos para começar, Lucas 11, 23. Jesus, nesse texto, havia acabado de expulsar um demônio. Jesus tinha expulsado um demônio de surdez, e algumas pessoas estavam acusando Jesus de que ele havia expulsado aquele demônio por Beelzebul. Estavam dizendo que ele tinha expulsado o demônio pelo próprio demônio. E Jesus então explica àquelas pessoas que nenhum reino dividido contra si mesmo pode subsistir. E ele enfatiza o princípio de que nós precisamos escolher a que reino nós pertencemos. De que lado você está? Qual é o reino a que você pertence? Qual é o caminho que você trilha? Qual é a porta pela qual você entrou? Qual é a sua escolha? Jesus fala: não tem jeito, quem não é comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Precisamos escolher: bênção ou morte, bênção ou maldição, vida ou morte, Deus ou Baal, Deus ou Mamon, porta larga ou porta estreita, caminho amplo ou caminho apertado, Jesus ou o diabo. Qual é a tua escolha nessa noite? Eu convido a igreja a ficar de pé. Vai orando aí, vai orando aí, vai falando com Jesus aí nessa hora. Qual é a tua escolha? Se tem alguém que nessa noite já decidiu no seu coração durante a palavra escolher Jesus como Salvador, pode vir aqui na frente que nós queremos orar por você. Se você já tomou essa decisão, pode vir para cá. Eu te convido a aceitar a vida, eu te convido a aceitar a bênção, eu te convido a aceitar a Deus como o Senhor da sua vida, eu te convido a aceitar a Cristo como seu Salvador. Aceita Jesus nessa noite, toma essa decisão, é noite de decisão. Você precisa definir de que lado você está. Não dá para ficar em cima do muro, não dá. É algo que você precisa se posicionar. O relativismo pós-moderno não tem espaço diante de Deus, é engodo do diabo. E essa decisão é totalmente pessoal. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e eu não abro mão de servir a esse Deus. Eu não abro mão de estar com o meu Deus, porque é Ele que me fortalece, é Ele que me dá graça, é Ele que me dá vitória, é Ele que me ajuda na hora da luta, da dificuldade, é o Senhor. Quantas pessoas negam a Cristo, mas quando a coisa aperta na família, quando a coisa aperta com Ele, corre para Jesus.
Estou te convidando nessa noite, irmão, vem aceitar Jesus. Você entrou nessa noite aqui, alguém te chamou, você é convidado de alguém, não se envergonhe não. Aceitar Jesus é a decisão mais importante e mais honrosa que alguém pode tomar na sua vida. Reconhecer o Senhor como Salvador, buscar uma vida de santidade, buscar uma vida íntegra. Aceita Jesus nessa noite. Sabe o que a palavra de Deus diz em Gálatas 6:7? Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso ele também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O Senhor te convida para te dar uma vida abundante e para te dar uma vida eterna também. É noite de decisão, é noite de escolha. O Senhor não te obriga a nada, mas Ele te abre a porta. Ele disse: eu sou a porta, e quem entrar por mim vai achar pastagens, vai achar alegria. Eu quero também te chamar, se você está vivendo uma vida mais ou menos, se a sua vida de crente está meio lá, meio cá, como diz o pastor Silas, meio barro, meio tijolo, e você nessa noite quer tomar uma decisão por Cristo, vem aqui também, meu irmão, que nós queremos orar para Deus te fortalecer. Tem uma alma que aceitou Jesus aqui, aplauda o Senhor nessa noite. Está tendo uma festa lá no céu, meu irmão, está tendo uma festa lá no céu, aleluia. Oh, Pai, toma uma posição com Deus. Conserta o teu altar diante do Senhor hoje. O Senhor quer derramar fogo na tua vida. O Senhor quer te batizar com o Espírito Santo. O Senhor quer fazer um mover especial dentro de você. Algo que você nunca viveu, algo que você nunca viu. Mas você tem que tomar uma posição com Deus, meu irmão. Você tem que fazer uma escolha. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para viver de qualquer maneira. Jesus falou: quem não é comigo é contra mim. Ou você está com Ele ou você não está. Ou você escolheu viver para Cristo, ou você escolheu viver para o diabo. Essa é uma verdade que eu preciso te dizer. E Jesus disse: aquele que comigo não ajunta, espalha. Se você não está no reino de Deus, se você não faz parte desse reino, mas hoje o Senhor te chama. Vou passar a palavra ao pastor Silas. Mas se você quiser ainda vir aceitar a Jesus, não perca essa oportunidade. Ele te chama, Ele te ama. A palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Eu louvo ao Senhor e agradeço o privilégio de ministrar a sua palavra nessa noite.